Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Estamos aqui de volta, mais um vídeo no canal depois de uma ausência aí de mais de 2 meses, e falar de um livro que pouca gente leu, ou nem tanta gente assim. As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, livro do americano Michael Chabon, não sei se é assim que se pronuncia, mas esse livro, apesar de não ser antigo, de 2000, e apesar também de ter ganhado o Pulitzer de ficção de 2001, ele não é um livro muito conhecido e também ele está esgotado nas livrarias. É um livro publicado pela editora Record e por conta disso é muito complicado você encontrar até em sebo. Essa edição aqui é de 2002. Eu não sei se houve uma edição uma outra edição, ou se foi edição única, mas eu rodei, procurei muito por esse livro e acabei encontrando agora em julho no Sebinho, lá em Brasília. Toda vez que eu vou a Brasília por conta do meu trabalho, eu tenho que visitar o Sebinho, e esse tipo de momento é o que me faz ser tão fissurado por sebos. É a expectativa de você ter aquela grande surpresa de que em algum dia, em alguma visita, você vai ser surpreendido. E esse é um livro que eu não esperava encontrar em sebos mais, já tinha procurado bastante e acabei encontrando lá, nem esperava. Mas eu diria que esse livro aqui está junto com ele faz parte de uma tríade dos livros que eu almejava muito ler há um bom tempo, que são, além dele, A Fantástica Breve Vida, ou Vida Breve, de Oscar Wilde, de Junot Dias, e A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan. Esses últimos dois eu li, assim, a Visita Cruel do Tempo eu gostei, mas não me apaixonei pelo livro. A Fantástica Vida Breve eu me decepcionei bastante, não fui conquistado pelo livro. Os dois ganharam Pulitzer também, os dois incensados como os melhores livros de sua época, estão sempre em listas de os melhores da década. E esse eu não lembro em qual lista eu vi, mas eu vi que assim, ele era muito elogiado, e eu fiquei curioso também por conta da história em si. Conta a história de dois primos judeus, um americano, o outro tcheco. Ele vem da República Tcheca no iniciozinho, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, fugindo, e eles acabam surfando ali na era de ouro dos quadrinhos, e criam um personagem fictício chamado O Escapista, mas ele é inspirado em vários heróis da época, e esse escapista rivaliza com o Super-Homem, e eles ficam ricos, ficam famosos, e a gente vai acompanhando não as incríveis aventuras do escapista, mas as incríveis aventuras de Cavalier e Clay, Joseph Cavalier e Samuel Clay, que são os primos, e realmente a história deles é até mais emocionante do que a história do escapista. Então eu ficava curioso, sempre quis ler. Quando eu vi o livro, eu vi que se trata de acho que pode ser classificado sim com um calhamaço. São 665 páginas, não é uma edição grande, então demorou um tempo para eu ler. Mas o que eu posso dizer em relação à história, em relação ao livro em si, é um livro que me conquistou, um livro que assim, eu gostei demais, foi uma das grandes leituras para mim desse ano. Mas não é uma história presunçosa, apesar de ser uma história muito rica, que viaja ao longo de vários anos. Começa no início antes do início da Segunda Guerra Mundial, passa por toda a guerra, e depois no pós-guerra tem o seu desfecho. Então são vários anos, você acompanha a maturidade. Os dois primos, quando começa a história, eles têm 19 e 17 anos, você acompanha o amadurecimento deles, acompanha as experiências deles. Mas mais do que tudo, a impressão que eu tive é que o Michael Chabon, ele queria contar uma bela história. É isso, não há muita presunção, eu vou fazer um romance que vai mudar a vida das pessoas. Não. Ele queria contar uma bela história, ele tem talento para isso, ele tem criatividade para isso, e ele conseguiu. E junto a isso, quis também fazer uma homenagem. Certamente ele é fã dos quadrinhos. Esse passarinho aqui do lado fazendo barulho. Para quem gosta, eu não sou
tão viciado. Sempre gostei, mas quando eu era criança eu não tinha dinheiro para comprar. Mas para quem gosta de quadrinhos, é muito legal você ver essa homenagem à Era de Ouro. Então ele descreve como era o começo, como foi que as revistas em quadrinhos, as HQs, né, elas dominaram ali a cultura americana, como é que elas serviam justamente, aí está o nome, né, o escapista, como serviam de escape para toda a tensão que se vivia naquela época, para toda a empolgação também, logo após a crise econômica. Então a economia estava se recuperando, havia toda uma ideia de que era possível, que cada homem poderia se fazer, cada homem podia se inventar com seu talento, poderia aquela história do sonho americano. E no meio disso tudo, você vai acompanhando a trajetória de Joseph Cavalier. Ele é filho de uma família rica, abastada, lá da República Tcheca, na época de Tchecoslováquia. E eles são judeus, estão vendo aquele movimento cada vez mais preocupante, e os pais dele resolvem mandar primeiro ele, porque naquela época eles não tinham uma noção da desgraça toda, da tragédia que aconteceria, né? Da perseguição aos judeus, dos campos de concentração. Naquele início, eles achavam que isso iria passar. Se eu não estiver enganado, o pai era médico e a mãe era psicóloga, algo assim. Mas assim, os dois eram assim, pessoas abastadas mesmo, pessoas de cultura alta. O Joseph Cavalier, ele era fã de Houdini, ele era um jovem muito inteligente, muito talentoso, muito voltado para as artes, e ele teve condição de experimentar toda essa alta cultura lá na República Tcheca. E quando chega um período de tensão um pouco maior, eles resolvem mandar o Joseph Cavalier, então com 19 anos, para Nova York, para a América, para a casa do seu primo, Samuel Clay, que tinha então 17 anos. E o Joseph Cavalier, ele escapa já, assim, um pouco do que seria o personagem que ele criou. Ele era fã de Houdini, aprendeu muitos truques de mágica, aprendeu muito da arte do escapismo com um mestre tcheco, e ele foge da República Tcheca dentro de um caixão, do caixão que abrigava o famoso golem de pedra, que é um elemento importante na mitologia, na cultura semítica, na cultura dos judeus. E a própria fuga dele lá já é uma coisa de cinema, já é uma coisa para ficar para a história, né? E ele chega aos Estados Unidos, conhece seu primo, eles têm uma sintonia muito grande desde o início. O Samuel Clay, ele pensa muito nessa questão dos quadrinhos, ele tem muita criatividade, mas os desenhos dele não são muito bons. Já o Joseph Cavalier é um artista nato, desenha muito, muito bem. Então eles acabam formando uma dupla espetacular. O Samuel Clay tem muita criatividade, escreve roteiros, cria vários personagens, dentre eles o escapista, e o Joseph Cavalier desenha como louco. E aí você vai acompanhando todo esse fluxo, a história deles, enquanto você vai acompanhando essa história a partir dos quadrinhos, você vai acompanhando os dramas pessoais, as descobertas pessoais, os dramas pessoais do Samuel Clay. Não vou adiantar para não dar nenhum spoiler. E principalmente os dramas do Joseph Cavalier. Ele deixou a família lá em Praga e a obsessão dele é trazê-los para a América, trazer seu pai, sua mãe e seu irmão mais novo, Thomas. Então tudo que ele faz é juntar dinheiro, é se esforçando, e enquanto ele vai conhecendo essa glória do dinheiro por conta dos quadrinhos, às vezes ele se diverte e depois ele se sente culpado porque se divertiu e acaba se apaixonando por uma moça. Então é um romance, assim, uma história muito ampla. Você, como eu falei, tem toda a tentativa dele de trazer sua família, depois tem um pós-guerra. Não vou falar nada do que acontece da metade para o fim do livro, porque seria dar spoiler, um spoiler grande, mas realmente faz jus ao título. São incríveis, são aventuras incríveis, as aventuras de Cavalier e Clay. Em muitos momentos você acompanha um pouco do escapista e um pouco das aventuras dele, e meio que se misturam. É uma história que é uma homenagem aos quadrinhos, é uma homenagem ao povo judeu, é uma homenagem à criatividade e à garra do povo americano, e é uma homenagem também
a contação de histórias, a fé nas histórias, a fé no poder que as histórias têm. Então é um livro, como eu falei, que não é presunçoso, mas que acaba se tornando grandioso, acaba se tornando muito eloquente na mensagem que ele quer passar. É um livro que é mais do que uma história, provoca muitas reflexões sobre valores, reflexões sobre o que é que realmente conta, sobre amizade, sobre amor, sobre saudade, sobre perda. Então, além de ser uma aventura muito boa, um livro, uma história muito bem contada, é um livro com conteúdo, com estofo. Então, se você tiver sorte de encontrar As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay no sebo, não titubeie, compre que a leitura vai valer a pena. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.